Você quer saber mais sobre certificação de Scrum Master e como evoluir na sua carreira como agilista ou como Scrum Master? Fala pessoal, meu nome é Thiago, sou consultor e trainer aqui pela Agile School, pela Agile Inc. E hoje, no vídeo de hoje, eu vim falar um pouquinho mais sobre as certificações de Scrum Master, né? Então, o mercado muito conhece aí o termo PSM, né, que é o Professional Scrum Master, que é a certificação da Scrum.org, né? Então, é a certificação aí, vamos dizer assim, de mais renome, mais conhecida no mercado hoje. Só que o que poucas pessoas sabem é que eu tenho três tipos de PSM, né? Então, se vocês entrarem lá no site da Scrum.org e for lá no menu de certificações, vocês vão ver que para o PSM, para o Professional Scrum Master, nós temos então o PSM1, o PSM2 e o PSM3. A gente tem essas três opções de certificação, né? Então, eu gostaria então de explicar um pouquinho para vocês como é que funciona cada uma dessas certificações e como você pode ir evoluindo na sua carreira à medida também que você vai evoluindo com as certificações. Então, o PSM1, né, como o próprio número já diz, é a certificação inicial, a certificação de entrada ali para quem busca ser um agilista, para quem busca ser um Scrum Master. Embora ela seja a certificação inicial, ela não é uma certificação, digamos assim, fácil, né? Ela é uma certificação um pouco mais complexa que algumas outras certificações de mercado. Ela é uma certificação que ela não tem prazo de validade, então você faz a prova e você tem aquele título para sempre. Como é que funciona a prova da Scrum.org, né? Então todas as provas você faz online através do seu computador. Você não precisa marcar horário nem nada, você simplesmente através do voucher com acesso, quando você faz um treinamento conosco ou quando você compra o voucher para fazer a prova, você pode a qualquer momento entrar lá no site da Scrum.org e executar a sua prova, né, de qualquer lugar. Né? Aquelas recomendações básicas, conexão, computador, um ambiente tranquilo, um local onde você consiga fazer a prova tranquilo. Bom, como é que funciona então o PSM1? O PSM1 ele é uma prova que tem 80 questões. Essas questões são múltiplas escolhas, né? Então você não vai ter que escrever nada, então você vai escolher uma das alternativas. Vocês vão ter outras perguntas que são do tipo verdadeiro ou falso, né? Então ele vai trazer uma afirmação e você vai ter que dizer se é verdadeiro ou falso. E tem várias perguntas que ele diz para você assim, dado a pergunta, dado a sentença que ele traz, que a prova traz, quais são as duas ou três melhores respostas? E aí você vai ter que olhar lá e entender quais são as duas ou três melhores respostas, né? Então tem lá as múltiplas escolhas, você pode escolher mais de uma resposta, verdadeiro ou falso, ou apenas uma das anteriores que está correta, né? Então são essa modalidade. O grande desafio dessa prova, né, na minha opinião, é o tempo, né? Então, para fazer essas 80 questões, nós temos 60 minutos, uma hora. Então, a gente tem ali bem menos de um minuto por questão, né? Então, você fazer a prova nesse tempo é um desafio, né? Então, eu mesmo já fiz essa prova algumas vezes. Então, quando eu vou fazer essa prova, eu termino ela quase no finalzinho do tempo, né? Porque você tem o tempo de ler a questão, de entender o que está lá, ler as respostas, né? Então isso demanda um certo tempo. Então ela é uma prova que ela tem o primeiro grande desafio dela é o tempo. E ela vai cobrar de você o quê? Se você entendeu os conceitos do Scrum, se você entendeu os elementos ali, os papéis, né, as responsabilidades dentro do time Scrum, os eventos, os artefatos, como isso se correlaciona, né? Então essa é a certificação que a maioria das pessoas tem. Se você entrar lá no site da Scrum.org, você vai ver que tem um número bastante grande de pessoas que têm o PSM1. E muitas pessoas param por aí, elas não evoluem na carreira, elas não buscam, de repente, uma certificação um pouco mais avançada no assunto do Scrum Master. E aí a próxima etapa que nós teríamos então para as certificações seria o que? A PSM2, Professional Scrum Master 2. Seria uma certificação aí após a PSM1. Então, qual que é a diferença do PSM1 para o PSM2? Né? Então, o PSM2 ele já entende que você é um Scrum Master com experiência. Você já está atuando com times, você já usa o Scrum no dia a dia, então você já tem uma compreensão melhor do framework,
né, dos elementos do framework. Se eu tirar algum elemento do framework, né, se meu time parar de fazer a daily Scrum, você consegue entender os impactos de como isso funciona. Então ela é uma prova que, ao invés de ter lá aquelas perguntas mais objetivas, que normalmente o PSM1 traz, ela vai trazer umas perguntas mais de cenários, né? Então, neste cenário aqui, o que você, como Scrum Master, faria, né? Então, ele vai trazer essas opções para vocês. É uma prova que tem 30 questões, então ela tem menos questões do que a questão anterior, mas são questões mais parrudas, né? Então, eu me lembro que quando eu fiz a prova, via lá os enunciados das perguntas, dava até preguiça de ler, porque, né, tem bastante coisa escrita naquele cenário para que você possa, então, entender o cenário que eles estão propondo para que você possa, então, responder lá as perguntas. Por ser perguntas mais complexas, né, então, tanto o enunciado quanto as respostas são grandes, você demanda bastante tempo de ler, de entender, tem um tempo maior, são 90 minutos que você tem para fazer a prova, né? E também são múltiplas escolhas, né? Então, de novo, mesmo cenário, verdadeiro ou falso, escolha a melhor resposta, escolha as duas melhores respostas, as três melhores respostas, né? Então, ele vai trazer esse tipo de situação para você. Então, ele é indicado para quem já fez o PSM1, embora não tenha uma obrigatoriedade você ter a certificação do PSM1 para fazer o PSM2, mas tem essa indicação. Ele traz, né, uma característica de você já ter uma certa experiência para você conseguir, então, fazer essa prova de uma forma melhor. E aí a gente parte, então, para o último nível da certificação de Scrum Master, que é o PSM3, né, o nível 3, o nível mais avançado da prova, né? Quantas questões tem nessa prova? Então, tem 24 questões. Então, olha só, foi diminuindo o número de questões e aumentando o número de tempos. Então, a gente tem ali, acho que é 150 minutos para a gente poder, então, responder essas 24 questões. Então, o que muda? Né? Então, ali ele quer saber o quê? Se você entende os elementos básicos do framework, compreende como esses elementos se correlacionam, né? Entende ali no dia a dia como aquilo funciona, entende do processo empírico, entende o porquê está de trás do Scrum, né, dos elementos do Scrum, o que a gente está executando, o que a gente está buscando dentro de uma Sprint Review, o que nós estamos buscando dentro de uma Daily Scrum. Então ele vai fazer perguntas que te tragam a você entender se de fato, né, você entendeu os conceitos por detrás, né? Então o Scrum, ele é baseado no processo empírico iterativo incremental, né? Então ele vai cobrar isso de você, se você entende isso e como isso se encaixa com os elementos do frame. Além disso, ele traz uma complexidade adicional, porque ele traz uma série de questões que você então precisa escrever, você precisa dar sua resposta. Então existe assim um grupo de questões de múltipla escolhas, mesmo esquema das outras, verdadeiro ou falso, escolha a melhor resposta, as duas melhores respostas, as três melhores respostas. Tem algumas questões em cima disso, mas a maior parte são questões onde você precisa escrever. Então, ele vai perguntar para você coisas do tipo, um exemplo que nem eu trouxe assim, né? Se um time Scrum parar de fazer a daily Scrum, né? O que você faria? Quais são os impactos? Então, você precisa, de uma certa forma, explicar o que é a daily Scrum, né? O que vai impactar naquele time se aquele time parar de fazer a daily Scrum? Quais são os impactos que isso vai gerar naquilo lá? E como que você atuaria nesse cenário? Então, olhando se você compreendeu profundamente esse processo. Né? Bom, então são essas três certificações que a Scrum.org tem, né? Então, é o que eu tenho visto muito, né? Então, dentro da Agile Inc., várias vezes a gente está lá contratando Scrum Master, né? Então, quando eu estou contratando uma pessoa, eu vejo alguém que tem lá um PSM2 ou um PSM3, eu acabo dando um pouquinho, né? Eu falo, pô, essa pessoa ela avançou. Por quê? Ela não parou ali na certificação inicial, ela buscou um conhecimento maior, ela se aprofundou no conhecimento do que o framework traz. Então eu vejo de uma forma diferente do que uma pessoa que tem lá o PSM1, o CSM1, aí faz um monte de certificações iniciais. Para mim, a pessoa que fez ali, por exemplo, PSM1, PSM2, PSM3, uma pessoa que buscou a evolução profissional, que buscou, então, avançar na sua carreira. E como que você se prepara para essas provas, né? Então você pode se preparar de uma forma sozinha, né? Então, lendo o Scrum Guide, no próprio site da Scrum.org tem vários artigos, tem vários livros trazendo para você
buscar isso ou através dos treinamentos, né? Então, como é que você pode fazer? PSM1, a gente tem lá o treinamento do Professional Scrum Master, que é o treinamento inicial para você fazer inicialmente ali e conseguir obter a sua certificação. Então, todos os treinamentos oficiais da Scrum.org, você ganha vouchers para fazer a prova, né? Então, você ganha até 2 vouchers, porque como funciona? A partir do momento que você termina um treinamento, você vai receber o voucher para fazer a primeira prova. Se você, a partir do dia que você receber esse voucher, se você fizer essa primeira prova em até 14 dias e não atingir os 85%, por exemplo, que o PSM1 te obriga a você ter para passar, você automaticamente recebe um segundo voucher, né? Então você tem essa oportunidade. Se você fizer a primeira tentativa em 14 dias e não passar, você recebe uma segunda tentativa sem custo adicional, né? Então, o PSM1 ele te dá o voucher para a prova do PSM1. Você também tem lá o treinamento do PSM2. Então, o PSM2 é um treinamento muito mais dinâmico, né? Então, ali a gente não vai passar para vocês elementos do Scrum, como que é o Scrum Master, como que é o PO, como que é uma Sprint Review, como que é uma Daily Scrum. A gente já parte do princípio que você conhece esses termos e vai trazer mais cenários e ver como que aquele grupo vai responder aquela pergunta e nós, enquanto trainers, vamos ali facilitando e fazendo um coach de como que vocês deveriam responder aquele cenário, né? Então, o treinamento do PSM2 ele é fantástico, porque para mim, quando eu fiz lá atrás como aluno, né, ele mudou bastante a minha percepção. Eu tive uma evolução bastante interessante na minha vida como agilista, né? Então eu lembro que mudou muito como eu trabalhava com o meu time ali no dia a dia. Ele me trouxe uma série de ferramentas que o instrutor aplicou para mim na época e eu pude aplicar com o meu próprio time ali no dia a dia, até para ajudar o meu time a elevar o seu nível de maturidade. Então o PSM2 tem essa característica, então é um treinamento que, de novo, ele vai dar o voucher para você fazer a prova, né? Então você tem lá o mesmo esquema, fez a prova em até 14 dias, não tirou lá os 85%, você recebe um segundo voucher para poder fazer a prova, né? Para poder então ter uma segunda tentativa. E adicionalmente, né, você consegue também ter um desconto adicional para o PSM3. Então, caso você passe na prova, né, conclua ali o PSM2, você pode mandar um e-mail lá para o support@scrum.org, né, support em inglês, e aí você consegue receber lá um voucher que vai te dar um desconto para você comprar a prova do PSM3. Então tem essa vantagem também, né? Então o PSM2 ele acaba preparando você diretamente para o treinamento, né, para a prova do PSM2 e de cara, né, você já tem um desconto para o PSM3 e também já tem uma preparação. É claro que tem uma série de livros, uma série de dicas que a gente passa para vocês se prepararem para o PSM3, mas o PSM2 ali já é um bom caminho, o treinamento do PSM2 já é um bom caminho para vocês começarem, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Quem tiver mais perguntas, tiverem mais dúvidas, escrevam aí nos comentários. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, né, no YouTube. E a gente vai se falando aí. Boa sorte a todos e quem tiver interesse, se inscreva aí na nossa próxima turma do Professional Scrum Master 2, que vai acontecer em breve. Um grande abraço e até a próxima.